Todo indivíduo pode mudar suas vibrações mentais através da força de vontade, fixando sua atenção no estado desejável. A vontade direciona a atenção, e a atenção muda a vibração. Todos nós já fomos sobrecarregados por um evento, um rompimento, um problema em nossa vida, ou mesmo um problema financeiro. Esses eventos influenciam nossas vidas de forma negativa, diminuindo nossas vibrações mentais. Isso nos coloca em um estado mental negativo e pessimista, o que nos faz sentir que tudo está ficando sombrio ao nosso redor. No entanto, é importante entender que qualquer ser humano pode controlar seus estados mentais através da força de vontade. Dependendo dos eventos vividos, algumas provações são mais difíceis de superar do que outras, mas cada indivíduo tem dentro de si a força para se reerguer. É importante que você aprenda como controlar os seus estados mentais, pois quando conseguimos fazer isso, nós retomamos o controle sobre a nossa vida. Primeiro, vamos entender como funciona o cérebro humano a partir da neurociência. A neurociência é uma disciplina que se encontra na intersecção de vários campos, tal como a biologia, a psicologia e a medicina. Ela se dedica ao estudo do sistema nervoso com foco especial no cérebro, nosso órgão mais complexo. O cérebro humano é composto por cerca de 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de formar milhares de conexões sinápticas. Essas interconexões formam uma rede extremamente complexa que é responsável por todas as funções cognitivas e emocionais. Os neurocientistas usam técnicas avançadas como ressonância magnética funcional, ou fMRI, para observar a atividade cerebral e entender como diferentes áreas do cérebro contribuem para nossos pensamentos, emoções e comportamentos. As emoções podem ser pensadas como respostas integradas do cérebro a estímulos internos e externos, envolvendo circuitos neurais específicos. Não são apenas experiências subjetivas, mas também estados fisiológicos e neurológicos mensuráveis. Quando uma emoção é sentida, várias regiões do cérebro, incluindo a amígdala e o córtex pré-frontal, são ativadas para processar e responder a essa emoção. Essas respostas emocionais desencadeiam cascatas bioquímicas, influenciando a frequência e a atividade elétrica dos neurônios, bem como a liberação de hormônios e neurotransmissores que afetam todo o corpo. A ideia de que mente e corpo estão intrinsecamente ligados está hoje bem estabelecida na neurociência. Essa interconexão é muitas vezes ilustrada pela maneira como nossos estados mentais afetam nossa saúde física. Por exemplo, o estresse crônico pode levar à ativação prolongada do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, resultando em secreção excessiva de cortisol, o que pode enfraquecer o sistema imunológico e aumentar o risco de doenças crônicas. Da mesma forma, a ansiedade pode afetar o sistema digestivo, enquanto a tristeza intensa e prolongada pode enfraquecer as respostas imunológicas e até contribuir para doenças cardíacas. Esses exemplos ilustram como estados psicológicos podem ser traduzidos em mudanças fisiológicas concretas. As emoções, portanto, desempenham um papel crucial na definição de nossa experiência de vida. Não são apenas respostas passageiras, mas têm um impacto duradouro no nosso bem-estar geral. Por exemplo, uma experiência prolongada de tristeza ou depressão pode não apenas levar a alterações bioquímicas no cérebro, diminuindo a produção de neurotransmissores tal como a serotonina e a dopamina, mas também pode levar à diminuição da motivação, da produtividade e até mesmo à perda de empenho. Por outro lado, emoções positivas, tal como a alegria ou o entusiasmo, podem fortalecer os circuitos neurais associados ao bem-estar, aumentar a resiliência ao estresse e melhorar o desempenho cognitivo e físico. Essa inter-relação dinâmica entre estados emocionais, mudanças fisiológicas e experiência de vida geral está no centro de muitas áreas de pesquisa em neurociência, destacando a importância da saúde emocional em nossas vidas diárias. A neurociência não apenas decifra os mistérios do cérebro humano, mas também busca entender como nossos pensamentos, emoções e comportamentos se entrelaçam para criar a experiência humana em toda a sua complexidade. De acordo com os princípios da física quântica, tudo no universo, incluindo nossos corpos, é composto de partículas vibratórias,
como os elétrons. Essas partículas não são estáticas, elas estão constantemente vibrando em diferentes frequências. Tudo no universo está em movimento perpétuo. Nosso corpo, sendo uma coleção dessas partículas vibratórias, é, portanto, um campo dinâmico de energia em constante flutuação. Na neurociência, reconhece-se que nossas emoções têm um profundo impacto em nossa fisiologia. Do ponto de vista da física quântica, é concebível que nossos estados emocionais possam influenciar a frequência vibracional de nosso corpo. Emoções negativas como tristeza, medo ou raiva podem diminuir nossa frequência vibracional, alinhando-nos com outras entidades vibratórias ou experiências em frequências semelhantes. Isso poderia explicar por que alguns estados emocionais negativos parecem atrair circunstâncias negativas ou pessoas negativas para nossas vidas, criando um ciclo de feedback negativo. Dominar nossos estados mentais é, portanto, crucial para influenciar não apenas nosso bem-estar interno, mas também a realidade externa que experimentamos. Ao aprender a controlar e direcionar nossos pensamentos e emoções, nós podemos nos concentrar em frequências mais positivas. Essa polarização pode levar a uma realidade vivida mais condizente com nossos desejos e aspirações. No entanto, essa transformação demanda tempo, prática e perseverança. Não basta simplesmente entender esses princípios, é preciso aplicá-los ativamente em nosso dia a dia. O objetivo não é evitar quedas, mas se levantar rapidamente e aprender com cada experiência para seguir caminhando em direção à realidade desejada. A ideia de que nosso estado de ser é governado por vibrações específicas é um conceito que tem suas raízes nas filosofias antigas, mas também é um princípio conhecido pelos psicólogos modernos. Essas vibrações são o resultado das frequências energéticas produzidas por nossos pensamentos, emoções e crenças. Cada pensamento ou emoção gera uma vibração única que contribui para o nosso estado geral de consciência. Para mudar esse estado, é necessário alternar a frequência dessas vibrações, o que envolve mudar ativamente a maneira como pensamos, sentimos e percebemos o mundo. Isso é feito por meio de práticas conscientes, como a meditação, a afirmação positiva e a visualização criativa. Para destruir um período ruim de vibração, ative o princípio da polaridade e concentre seu pensamento no polo oposto daquele que você deseja aniquilar. Matar o indesejável, mudando sua polaridade. O polo oposto de um estado mental é o seu oposto. Por exemplo, o oposto da tristeza é a alegria, ou o oposto do medo é a coragem. Todo indivíduo pode mudar suas vibrações mentais por um esforço da vontade, fixando sua atenção no estado desejável. A vontade direciona a atenção, e a atenção muda a vibração. A força de vontade é a ferramenta pela qual podemos conscientemente direcionar nossa atenção, e assim alterar nossas vibrações mentais. Quando focamos nossa atenção em um estado desejável, por exemplo, a sensação de paz em vez de ansiedade, começamos a alinhar nossas vibrações internas com esse estado. Isso requer disciplina mental rigorosa e prática constante, pois é fácil se distrair ou ficar sobrecarregado por padrões de pensamento habituais. A força de vontade não é apenas uma força fugaz de determinação, é uma capacidade que nos permite manter o foco apesar dos desafios. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem dois extremos. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades, e todos os paradoxos podem ser conciliados. Quando se trata de emoções, o princípio da polaridade também se aplica. Alegria e tristeza não são entidades separadas, mas aspectos diferentes do mesmo fenômeno. São como o quente e o frio, que são simplesmente dois extremos da mesma coisa, a temperatura. Então é impossível ficar triste e feliz ao mesmo tempo. O fato é que as nossas emoções estão sempre em movimento, passando de um polo para o outro. Nossos estados mentais se inclinam mais para o polo feliz ou para o polo triste. Entendendo esse princípio, pode-se aprender a transmutar emoções de um polo para outro. Por exemplo, a tristeza pode ser transformada em alegria, não suprimindo-a, mas mudando nosso foco interno e cultivando ativamente pensamentos e sentimentos que correspondem ao polo oposto.
Essa transmutação é um processo ativo que requer uma compreensão de nossos próprios processos mentais e emocionais, e a capacidade de guiá-los construtivamente. A transmutação da mente de um estado para outro é uma arte que exige um esforço de vontade e disciplina. Por exemplo, em vez de tentar eliminar o medo, pode-se trabalhar no desenvolvimento da coragem. Nesse processo, o medo não é reprimido, mas sim substituído por uma qualidade mais poderosa e construtiva. Da mesma forma, na prática da meditação ou da visualização criativa, não é simplesmente uma questão de esvaziar a mente, mas preenchê-la ativamente com imagens de pensamentos e emoções que correspondem ao estado desejado. Ao nos concentrarmos nesse estado com intenção e disciplina, gradualmente mudamos nossas vibrações internas, o que pode levar a uma mudança em nossa realidade externa. A chave aqui é a perseverança e a crença de que, através de nossos esforços de força de vontade, nós podemos influenciar não apenas nosso estado mental, mas também a qualidade de nossas experiências de vida.